Se no filme anterior eu falei de um ataque de lobisomens com um toque de filme de Velho Oeste, aqui estamos falando de um legítimo faroeste moderno que lida justamente com essas criaturas sobrenaturais. Eu estou falando do filme Lua Cheia de 2019, uma produção de baixo orçamento da Gunslinger Filmes. Inclusive o nome é perfeito porque é uma referência direta ao nome da produtora, justamente a um dos maiores clássicos dos filmes de Velho Oeste, né? E aqui nós temos uma gangue de lobisomens do século XIX que ressuscita nos tempos atuais, causando o caos, só que junto deles, o pistoleiro caçador de lobisomens que os derrotou também foi ressuscitado de volta para tentar trazer a ordem ao mundo. Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos ao Monstros Aventuras, né? E vamos falar desse filme que é uma trecheira extremamente divertida, feita justamente com baixíssimo orçamento, mas com o objetivo de brincar com vários elementos dos filmes de ação, que a gente vê tanto o pessoal pegando e fazendo filmes normalmente com vampiros ou não múmias, né, mas zumbis nos últimos tempos, mas também temos os ferozes lobisomens que finalmente são tratados dessa forma aqui. Mais precisamente, qual é o conceito básico? Nós temos um herói que foi treinado por um poderoso ser de outra dimensão, um artista marcial com cara de ninja, mas que ele fala que é da dinastia Ming, logo, teoricamente, ele é de origem chinesa, o que faz até um certo sentido, né, se pensarmos que na época do Velho Oeste, realmente a gente teve uma imigração chinesa absurda, imigração chinesa gigante lá para os Estados Unidos, que foram os trabalhadores da construção da Estrada de Ferro, por isso tem tanto, inclusive colônia chinesa lá, inclusive talvez o mais clássico seja Chinatown, né, que já virou tema de vários filmes, inclusive, sabe? E tanto que temos o filme Kung Fu, que se passa justamente de então, tudo bem, temos filme, temos 3 séries diferentes com o nome de Kung Fu, né, no qual justamente o protagonista é justamente um monge Shaolin que vaga pelo Velho Oeste americano. Então aqui nós temos justamente um artista marcial, já que a gente não vê quase a cara dele, como é que ele, ou a descrição de uma dimensão paralela sobrenatural, que escolhe esse pistoleiro justamente ele ter um alto treinamento militar, assim como ter toda uma história de desejo de vingança justamente contra os lobisomens que massacraram os familiares dele, e assim ele se torna um mega guerreiro que luta contra essas criaturas sobrenaturais, que são semelhantes às que a gente conhece dos outros filmes, só que, número 1, eles têm automaticamente força ampliada e alta ferocidade o tempo todo, né? Então, mesmo fora da noite, eles são super-humanos, e o que acontece é que quando anoitece, eles ganham uma força ainda maior, eles se transformam, e ainda por cima, nas noites de lua cheia, eles ficam ainda mais poderosos, quase indestrutíveis, né? É claro, quando eu falo que eles se transformam, lembre-se, é um filme de baixo orçamento. Logo, na prática, eles ficam com quase tanto cabelo e barba quanto eu, e uma maquiagemzinha básica para dar umas deformidades no rosto, basicamente, além de umas presas, né? Mas, como eu disse, é um filme mais de bagaceira, mais de diversão, uma diversão mais PG-16, já que temos algumas cenas de sangue, mutilação aqui e ali, mas nada muito grotesco, diga-se de passagem, explícito, inclusive porque se fosse mais explícito teria que aumentar o orçamento, fazendo umas maquiagens e cenas de ação mais detalhadas. E curiosamente, as cenas de ação são mais elaboradas do que eu imaginei, porque começa tanto a grande batalha final quanto a primeira o primeiro grande combate do herói no passado contra os lobisomens, cuja gangue você descobre depois que posteriormente são meio que a elite, por isso os sobreviventes de um exército de lobisomens que apareceu no meio da Guerra Civil Americana. O que ocorre? Ela tem uma coreografia muito bem feita, inclusive com o protagonista, ele alternando tanto entre armas de fogo quanto um par de machados de prata, em cenas bem feitinhas, e não é aquela coisa que corte bruscos de 5 segundos de combate, não. A gente vê toda uma sequência de luta de uns 2, 3 minutos, que depois vai alternando entre diversos ângulos, que, nossa, o negócio é bem elaborado. Então, tipo, só pelas cenas de luta do início quanto do fim, já valeria a
pena pegar e curtir esse filme, indo nessa onda dessa história meio bagaceira, mas diga-se de passagem, é aquela coisa meio divertida. Se não tivesse essa questão desse gore, a questão de tanto dessa questão de morte, né, daria pra ser quase um episódio duplo de Power Rangers, se a gente pensasse um pouquinho, né? Imagina só, parece uma gangue de lobisomens que ataca uma cidade, então os Power Rangers têm que lutar contra os 5 lobisomens do mal, que são, tipo, 5 Rangers do mal lobisomem, sabe? Tipo, cuidado que até é algum episódio perdido de Power Rangers que o pessoal puxou o roteiro aí no meio, sabe? Prosseguindo então, inclusive o protagonista é feito pelo Chad Collins, que ele é conhecido como protagonista da série de filmes chamada O Atirador, original Sniper, né, que se não me engano tá no 3º, 4º filme atualmente. Eu cheguei a assistir o primeiro filme e é um filme bem bolado mesmo, né, de realmente um atirador de elite do governo, que acaba sendo manipulado por uma determinada organização que quer pegar, causar o caos e dar um golpe de estado lá no meio, sabe? Então, ele é bem feitinho, né? E o ator, ele tá perfeito nesse papel, né? Já com a experiência que ele ganhou no Atirador, inclusive, como, tipo, aquele cara super bem treinado do governo com aquela missão na frente, aquele do, tipo, artista de filme de ação mesmo, sabe? Então, ficou bem bolado na história. E à medida que... E o que acontece? Quando os personagens ressuscitam nos tempos modernos, nós temos o processo de adaptação deles. Ou a gangue dos lobos de um lado, causando o caos, inclusive forçando pessoas a ensinarem um deles a usarem equipamentos modernos e como roubando equipamentos, armas modernas para poder pegar e fortalecer cada vez mais a gangue, além de ir mordendo outras pessoas para também pegar e aumentar o número de lobisomens, né? Quanto o protagonista, que é claro, ele não tenta assim, roubar diretamente coisas meio de Exterminador do Futuro, né? Mas ele tem aquela missão obstinada, não, eu tenho que matar os lobisomens e tudo mais, o pessoal pensando, nossa, é um maluco psicopata, né? Que vai começar a matar as pessoas aleatórias na rua achando que são lobisomens, né? Até que finalmente acontece o grande confronto entre a polícia e os lobisomens, que vai fazer com que a prefeitura e a polícia comecem a mudar de ideia, tipo, talvez esse cara tenha um pouco de razão, sabe? Então, acaba sendo um filme bem divertido. Inclusive, o pessoal que faz os lobisomens até que tá bem feitinho, sabe? Tipo, não que precise de muita atuação, mas realmente você vê aquele vilão malvado, etc. E aquela coisa meio caricata, justamente desses tipos de filme B, que é feito justamente pra você comer pipoca e se divertir no final de semana, sabe? Então, acaba sendo esse Lua Cheia, acaba sendo bem bacaninha por causa disso. Só que, para ajudar, nós temos uma subtrama que é interessante, que é o seguinte: o xerife, ele, teoricamente, deveria resolver os casos da cidade. Realmente você vê que ele tem uma dedicação para pegar, lutar contra o crime, mesmo a cidade quase não tendo crime, em teoria, como a gente vai descobrir mais pra frente no filme, né? Só aqui o que acontece? Ele tá com uma série de problemas familiares, justamente porque ele deixou extravasar uma série de problemas que ele teve durante anos da profissão pra dentro da família. E ao mesmo tempo, esses problemas dentro da família fazem com que ele pegue e atue de forma meio complicada dentro da profissão, sabe? Inclusive, fazendo com que a cabeça dele não pense direito, a ponto de que o lobisomem se transforma na frente dele e o cara pensou, não, eu acho que ainda não é um lobisomem, sabe? Então, é uma coisa um pouco caricatural de um ou outro, e do lado acaba sendo uma discussão que acaba sendo mais bem feita do que eu imaginaria para um filmezinho de final de semana, sobre justamente o quanto você deixa os problemas de casa e os seus problemas de trabalho se mesclarem, se misturarem, criando uma bola de neve cada vez maior, sabe? Como é necessário, às vezes, você parar antes que as coisas explodam, né, algumas vezes literalmente, pra você pegar, botar as coisas em ordem, botar as coisas em ordem no trabalho, mesmo tipo, será que na hora de eu mudar o meu emprego, não, será que na hora de fazer alguma denúncia de forma anônima, organizada, pra evitar alguma coisa, será que na hora de eu mudar com a minha família pra outro canto pra reiniciar, porque as coisas estão demais aqui, sabe? Ou mesmo rever a dinâmica familiar. Então, tem uma discussãozinha bem bacaninha feito disso, né? Que acaba sendo em paralelo. Tanto que tem alguns momentos você acha que o xerife vai ser o protagonista no lugar do pistoleiro. Que, inclusive, o pistoleiro tem o nome de Colt, que além de ser a arma mais uma das armas clássicas do Velho Oeste, também é o nome justamente do pistoleiro e
que cria a arma no seriado Supernatural, na época do Velho Oeste ainda por cima, que era a única capaz de matar demônios e outras criaturas sobrenaturais, sabe? Então fica um paralelo interessante, inclusive porque, como tem várias referências ao Velho Oeste que são espalhadas ao longo da série Supernatural, você fica se perguntando até onde isso não ajudou a inspirar, inclusive, a produção do filme nesse processo. E para quem não conhece, o que é a Colt, que inclusive dá nome pro protagonista? A ideia básica é que nós tivemos vários modelos de armas de mão desde o de 1500 para frente. E o que acontece? A Colt, quando ela foi criada, ela era uma arma que o que acontece? Ela falhava com bem pouco frequência em relação às outras, onde você atirava e tinha o risco de entalar ou mesmo explodir na sua mão. Outra coisa importante, as armas antecessoras da Colt, muitas delas eram chamados mosquetes de mão. Isto é, você atirava e saía uma nuvem de fumaça para fora que pegava e te atrapalhava. Você tinha todo um problema de você ter que parar a arma, ter todo um processo para você pegar, recarregar, botar mais uma bala para poder atirar, preparar a arma de novo. Inclusive teve até desenho do Pica-Pau fazendo piada sobre isso, sabe? Então, a Colt, ela é a arma que faz a transição entre as armas mais clássicas que emperravam muito e tinha todo um e demorava tipo uns 5, 10 minutos só pra você recarregar uma bala. E aqui não, aqui temos uma arma com várias armas, uma arma com várias balas no gatilho, né? E que era simples de recarregar, simples de fazer a manutenção e que a produção era muito mais fácil, né? Então ela se espalhou no Velho Oeste e acaba sendo uma que cria a base das armas de fogo atuais, né? E uma das muito referenciadas também no filme de Velho Oeste por causa disso, sabe? Então, uma pequena aulinha de história pra vocês. E eu quero saber, que outras obras de faroeste sobrenatural vocês já pegaram e já consumiram aqui? Ou mesmo outras obras de lobisomem? Estão curtindo a nossa série especial de filmes de lobisomem aqui no canal? Coloque aqui no comentário aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!